Esta é a trilha 7 Partners do 7 Experience Academy. Eu sou Isaac Toledo e neste episódio, Leonardo Godoy, o responsável pela estratégia e inteligência de mercado da SES nas Américas, fará uma palestra sobre o combate eficiente à pirataria. Leonardo, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Obrigado, Isaac, pela oportunidade de estar aqui apresentando o conteúdo. Eu vou começar compartilhando a minha tela. Eu gosto muito dessa frase, né, que diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Uma coisa que eu me incomodo um pouco quando a gente vê o avanço da pirataria aqui no Brasil, é de que ela está perdendo o controle, né? Ela está crescendo cada vez mais, e aí a gente percebe de que as nossas ações, elas estão dando resultados aquém do desejado. E então a ideia dessa apresentação é mostrar alguns insights que nós pegamos numa pesquisa. A César, ela fez recentemente uma pesquisa com a Ipsos, e o objetivo não era pirataria, o objetivo, na verdade, era entender os hábitos do consumidor e tal. Mas a gente começou a pegar alguns insights muito interessantes, que a gente acredita que pode ajudar a indústria a ter uma visão um pouco diferente de como nós podemos combater a pirataria com eficiência, né, com uma nova abordagem. E a ideia, Isaac, dessa apresentação aqui, é nós falarmos uma comparação, né, entre essa balança que existe entre a legalidade e a pirataria. A pirataria, ela sempre vai existir. Da mesma forma que existem pessoas que elas têm valores muito fortes e que não importa quão fácil seja o acesso à pirataria, ela nunca vai acessar. E da mesma forma que existe esse tipo de pessoas, existem aquelas pessoas que só querem a anarquia. Não importa quão difícil seja ou quão bom seja o produto legal, ele sempre vai querer a anarquia. Então a gente não tem que se preocupar em eliminar a pirataria, mas a gente tem que se preocupar em deixá-la sob controle, né? Ela não pode ficar em níveis alarmantes como ela existe hoje. E aqui a ideia da apresentação é a gente ver como a gente pode aumentar a atratividade da legalidade, ao mesmo tempo que a gente reduz a atratividade da pirataria, né? Então, eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre reduzindo a atratividade da pirataria, que quando a gente olha a pirataria, a gente tem que olhar sobre dois focos, né? O risco de você ser um usuário pirata e as opções que você tem ali. E nós temos que atacar cada uma desses pontos, né? Então, por exemplo, o risco, ele é a probabilidade, mas a consequência, né? A probabilidade de você ser pego, de você sofrer alguma sanção e as consequências disso. E, obviamente, as opções, você tem ali o custo e o preço, que a pirataria ela nunca é de graça, ela sempre tem um custo, e a experiência do usuário, né? Então, por exemplo, nós podemos usar a tecnologia para poder aumentar a probabilidade da pessoa ela ser pega, aumentar o custo de você ter acesso a ela e a experiência do usuário. E as leis, elas vão atingir em cada um desses pontos também, inclusive nas consequências. Então, toda vez que a gente usa a tecnologia ou as leis, a gente sempre tem que pensar em um desses pontos. Eu não vou focar muito aqui, porque tem muitas empresas já expertise nessa área de tecnologia para ajudar a evitar a pirataria e tal. A única coisa que eu gostaria de compartilhar, que eu acho que deveria ser o foco, é reduzir a atratividade da pirataria. Sempre que a gente usar a tecnologia ou as leis, se a gente focar em eliminar por completo, a gente pode se frustrar. Mas se a gente focar em reduzir a atratividade dela, para que menos pessoas elas tenham interesse, a gente vai ganhar com isso, né? Vamos lá para o principal foco que eu gostaria de passar hoje, que é a pesquisa, né, que nós fizemos. A parte da legalidade, né? Como é que nós podemos aumentar a atratividade da legalidade? Vamos falar primeiro um pouquinho sobre a questão dos valores, né? Uma coisa que a gente percebe nas campanhas anti-pirataria é essa persuasão pelo medo, né? Ou seja, a pirataria é crime, você vai perder sua senha, seu CPF, você pode ser preso. E aí eu faço uma pergunta, né? Isso é uma abordagem eficiente? Eu estava lendo uma pesquisa muito interessante sobre a persuasão e a argumentação em campanhas publicitárias brasileiras, de uma pesquisadora do FRJ. E ela falou essa frase muito interessante, né? Que quando você se depara com uma situação em que envolve algo contrário de um valor da pessoa que está recebendo a mensagem, se você bate de frente com o valor dela, né? O valor, se a gente pode chamar isso de valor, mas se você bate de frente ali com o que ela acredita, ela tende a rejeitar a sua mensagem, né? Então, você chegar e falar que o que ela está fazendo é um crime, que o que ela está fazendo ela pode ser presa, ela pode perder alguma coisa, você usar o medo, a tendência é a pessoa rejeitar essa mensagem. Ela fez um estudo psicológico lá e outras questões. E aí, ela justamente fala que a abordagem eficiente é você ir pelo caminho das crenças comuns,
né? Então eu até coloquei esse meme que eu acho interessante, né? Seu vizinho grita ao gol antes de você. Se isso também te dá coisas, saia da TV Muamba e conheça os benefícios da TV legal, né? Ou seja, você hierarquiza os valores. Você mostra que o valor dela, né, você não bate no valor dela, né? Você mostra que existe algo melhor. Você mostra que, olha, a legalidade é melhor do que isso que você tem por esse fator. A ideia é que a persuasão pela emoção, ela é mais eficiente que a persuasão pelo medo. Então, uma das coisas que a gente gostaria de compartilhar é esse ponto, né? Se a gente mudasse o foco das campanhas anti-pirataria para uma persuasão pela emoção e não pelo medo, a gente acredita que a gente teria muito mais sucesso como indústria, né? Isso é uma das coisas que nós identificamos estudando a respeito do tema. O segundo ponto que a gente pegou muito nessa pesquisa é que existe um conceito errôneo de que pirataria é uma tecnologia disruptiva não legalizada. A gente entrevistou esse rapaz aí, ele falou exatamente essa frase: não sou pirata, sou clandestino. E aí eu falei, mas qual que é a diferença, né? E ele falou: não é ilegal você ter um decodificador de canais. Não é ilegal você ter o que eu tenho em casa. Até porque este conteúdo ele está na internet. Não é ilegal você assistir algo da internet. E aí nós percebemos, né, de que na visão desse usuário e de vários outros, né, que a gente pegou esses insights com várias pessoas, eles acreditam que o modelo de negócio de um canal pago, né, como ESPN, Fox, Disney, se você tem propaganda, é porque o modelo de negócio é igual de um canal aberto, né, como uma Globo, uma SBT, uma Record. E aí foi que a gente percebeu de que as pessoas elas têm muito uma visão de que a pirataria é como se fosse o Uber, né? O Uber, quando ele foi lançado aqui no Brasil e em vários outros países do mundo, ele não era legalizado, né? Ele era uma tecnologia disruptiva não legalizada. No momento em que o governo legalizou o Uber, o que aconteceu? Passou a ser legal. A gente percebeu de que existem muitas pessoas que pensam, que acreditam que o que eles estão usando, especialmente aquelas caixinhas, né, de IPTV pirata, né? Porque antigamente era muito nítido você usar você tá lá pirateando a Sky, né? Você sabia que você estava usando um decodificador pirata ali para abrir os canais. Hoje em dia, com esse modelo, você não se sente pirateando uma Claro, uma Sky, né? Você não, eu estou pegando os canais da internet. Então, isso é muito perigoso. As pessoas elas têm essa visão de que eventualmente a Anatel ou, né, as leis vão legalizar esse modelo, o que não é verdade. Eles não entendem que eles estão roubando conteúdo. Então, uma das coisas que a indústria poderia fazer, queria ajudar a combater a pirataria de forma eficiente, é ajudar as pessoas a entenderem de que o que elas estão fazendo é roubo de canais, né? Elas não estão ferrando, né, a Claro ou a Sky, elas estão roubando a Disney, a ESPN, né, a Fox, ela está roubando essas pessoas, essas empresas, né? Então, essa é uma visão de que eu acho que a gente pode ajudar a ter uma eficiência melhor, né? Agora vamos falar um pouquinho das opções, né? Quando a gente fala em aumentar a atratividade da legalidade, a gente tem que começar a olhar as opções disponíveis para o usuário. Essa aqui é uma pesquisa interessante, né? Que ela mostra a evolução de lares que pagam por conteúdo, canal linear, nos Estados Unidos. A gente vê que esse conteúdo azul escuro aqui, ele é o canal tradicional, a televisão paga tradicional. E esse em azul claro aqui é a televisão paga, né, TV por assinatura, só que via OTT, que é via internet. É como nos Estados Unidos tem muito esse modelo, né, de que você entra num site e você assina o serviço. E na verdade, ele é a mesma coisa que uma televisão, uma TV por assinatura tradicional. Você só não precisa de um set-top box ali para poder decodificar os canais, né? E a grande vantagem desse modelo é que ele é o que a gente chama de skinny bundle, né, que normalmente esses modelos OTTs, eles têm ah, uma possibilidade de você escolher melhor os seus canais, né? Tem um pouco mais de liberdade de escolha do que aqueles bundles gigantes da TV por assinatura tradicional. E esse em cinza aqui são as assinaturas à la carte. E eu não estou incluindo aqui conteúdos tipo Netflix, porque Netflix ele não tem um canal linear. Eu estou incluindo aqui todas as assinaturas que incluem
algum canal linear, como, por exemplo, HBO Go ou WatchESPN, né? Todos esses têm alguma assinatura linear. Então, se você soma toda essa gente, né, todas essas assinaturas de lares que estão... Ah, e outra coisa, essa parte cinza aqui, né? A gente pegou o total de assinaturas e dividiu pela média de assinaturas por lares, né? Porque alguns lares vão assinar mais do que 2, 3 serviços. Então a gente dividiu pela média de serviços por lar nos Estados Unidos. Então veja aqui em preto, aqui nessa linha preta, a gente vê o total de lares, que na verdade está estável, até teve um crescimento em 2019. Né? Ou seja, o que nós queremos mostrar aqui, a gente tem, por exemplo, o percentual, né, de lares que estão pagando por conteúdo. O produto ele é o mesmo. O que muda é o modelo de negócios. O modelo da TV tradicional, ele não atende mais às demandas do novo consumidor, que está buscando alternativas para continuar consumindo o produto que gosta. Ou seja, as pessoas elas não estão fugindo da TV linear, né, dos canais que a gente tem hoje. Elas estão fugindo do modelo de negócio de TV por assinatura, que não está atendendo as demandas do consumidor. E essa é uma das razões que as pessoas estão indo para a pirataria. Veja aqui esse caso que é interessante, é uma outra pesquisa muito interessante também, que ela fala sobre o valor, né, a percepção de valor do usuário em relação ao custo da assinatura. Você vê que, né, como serviços como Netflix, Hulu, que são bem mais baratos, né, e oferecem um montão de conteúdo, você tem uma percepção de valor muito alta. E a TV por assinatura tradicional está abaixo, né? Agora, olha só que interessante, né, que é o Skinny Bundle aqui. Só pelo fato de você dar ao usuário mais opção, de você ter um pouco mais liberdade de escolha, a percepção de valor dele aumenta para quase os mesmos níveis dos serviços de vídeo sob demanda. Ou seja, nós estamos. Veja que é o mesmo produto. Né? O OTT Pay TV é o mesmo produto da TV para assinatura tradicional, só que com um pouco mais liberdade e você consegue assinar pela internet. Né? Ou seja, você tem aqui um ganho de valor muito grande. E se você considerar o preço por canal no Skinny Bundle, ele é mais caro. Né? Porque na TV por assinatura tradicional, você recebe um montão de canais e paga um valor bom por isso. Né? É mais barato, assim, o preço por canal sai mais barato. E mesmo sendo mais caro o preço por canal no Skinny Bundle, a percepção de valor é maior, porque ele teve o benefício da escolha. Leonardo, eu tenho uma pergunta, pode ser, Claro, antes de você continuar? claro. Na pesquisa que vocês realizaram, né, com a Ipsos Uhum. Instituto, e você mostrou também a entrevista lá do rapaz que disse que era clandestino, tem uma divisão de faixa etária, faixa de renda, principalmente, para a gente entender onde essa pirataria se concentra e como fazer para que essa classe tenha mais acesso a esses conteúdos, para não precisar recorrer à pirataria? A pesquisa a gente entrevistou tanto pessoas da classe A, B, né, C, D e E, e diversas faixas etárias, né? Nós entrevistamos também pessoas que nunca tiveram TV por assinatura, a gente fez essa divisão, né? Os cord nevers, os cord cutters, são aqueles que tiveram TV por assinatura e cortaram, e aqueles que têm TV por assinatura. E a gente percebeu, nos que têm TV por assinatura, obviamente a gente não viu esse perfil de uso pirata, mas os que nunca tiveram TV por assinatura e os que já tiveram e cortaram, todos eles eram usuários de pirataria e todos eles tinham esse mesmo justificativa, né? A gente percebeu esses insights. De novo, a pesquisa ela teve como objetivo entender os hábitos do usuário. A gente não focou muito em entender a pirataria, não era o foco da pesquisa. Isso, na verdade, durante as entrevistas, porque na fase da pesquisa, né, você tem a fase qualitativa e a quantitativa. Na fase qualitativa, nós fizemos várias entrevistas para pegar alguns insights e melhorar as perguntas que a gente faria na fase qualitativa. Então, na fase quantitativa. Então, na fase qualitativa, a gente pegou esses insights, que a gente não validou depois em pesquisa, porque não era o objetivo, mas a gente achou muito interessante, por isso que a gente trouxe esse resultado aqui para compartilhar. Mas a gente não conseguiu ter dados maiores para poder dizer qual é a classe que usa mais, qual que usa menos, né? O que poderia fazer. Teria que ser feita uma pesquisa, né, usando esses insights que a gente está tentando mostrar para vocês, para tentar conseguir ter mais dados para que a gente possa chegar nesse resultado que você está falando aí. Entendeu? Essa é a ideia. Então, aqui, uma das outras coisas que a gente pegou também na pesquisa, né, é o fato de que o conteúdo ele é o rei, mas a conveniência é a rainha. Né? Uma das perguntas que eu sempre gosto de fazer para as pessoas é a questão do Spotify. Né? Por que as pessoas pagam por Spotify se ela tem toda a música que ela quer disponível gratuitamente na internet? Né? As pessoas pagam pelo Spotify pela conveniência.
né? O Spotify ele tem playlists, né, para qualquer tipo de situação, para trabalhar, para meditar, né, para poder pessoas que estão apaixonadas, pessoas que estão com o coração quebrado, qualquer coisa que você imaginar vai ter uma playlist lá. Até para cantar no chuveiro tem. Então o que acontece? As pessoas gostam desse tipo de conveniência. Né? Você tira a necessidade de escolher. Você só põe ali o que você está sentindo e o próprio serviço faz para você, né, a curadoria. Então a gente percebeu de que o consumidor ele tem mais disposição a pagar por conveniência do que por conteúdo. Olha só esses dados interessantes aqui sobre a evolução da indústria da música, né? Então nós vemos aqui a venda de mídia física, que são CDs, DVDs, que desde que surgiu o Napster lá em 2001, que foi uma grande luta, né, da indústria da música com a pirataria, começou lá com o Napster, e a gente veja que teve as vendas digitais, né, com a introdução do iTunes, do iPod e tal. A Apple ajudou bastante nesse sentido, mas ainda assim as vendas, né, as receitas totais continuaram caindo. Aí a indústria também se reinventou, os artistas começaram a fazer muito mais dinheiro com shows, né, você vê que era bem menos aqui em 2001, chegou a quase 3 vezes o valor do que era em 2001, mas ainda assim não resolveu o problema. Os royalties, então, nem fizeram cócegas para mudar isso. O que fez a diferença? É o streaming. Quando as pessoas entregaram, né, quando a indústria da música ela passou a entregar o que o cliente precisava, o que ele buscava, que era conveniência ali, as receitas começaram a subir. E pela primeira vez em 2019, você teve mais receitas com o streaming de música do que todos os outros meios de receita da indústria combinados. E aí eu pergunto, né, a gente está vendo a nossa indústria seguir pelo mesmo caminho, né? Nós estamos perdendo cada vez mais assinantes, perdendo receita, e a gente está ainda só batendo na tecla da tecnologia e das leis, né? O que tem que continuar. A gente não pode deixar de fazer isso, é importante fazer, mas a gente não está olhando para o outro lado da balança, que foi exatamente o que a indústria da música fez. A indústria da música ela focou só no lado da tecnologia e das leis, o que, de novo, é importante, mas ela não olhou para o outro lado. E o resultado foi isso aqui que a gente viu. Demorou, quantos anos para eles voltarem a ter receitas como eles tinham antes? Ainda não chegaram ainda. Vão chegar, porque realmente o produto é muito bom. Então a gente vê que e o Spotify é só um exemplo, né? Veja, por exemplo, quando você olha os aplicativos mais baixados na loja de aplicativos da Apple, você tem ali, por exemplo, esse Appflix para o Netflix. O que é isso? Na verdade, um aplicativo que ajuda você a achar conteúdo no Netflix. Né? É uma curadoria extra ali. As pessoas pagam para poder ajudar a achar conteúdo no Netflix. Olha que interessante. Outro serviço interessante é esse daqui, ó, o VidAngel, que não tem no Brasil ainda, tem nos Estados Unidos. Ele custa $10 por mês e está crescendo pra caramba. O que ele faz? Ele corta todas as cenas indesejáveis que você quer do serviço. Então, por exemplo, se você quer sei lá, assistir Game of Thrones com seus filhos, mas você está preocupado com as cenas de nudez, palavrão, você pode ir lá, o aplicativo ele corta isso para você. Então você assiste todo o conteúdo sem as cenas. Né? Se você quer assistir um filme e você acha que tem muito palavrão, você pode pedir, né? Eles cortam todas as cenas, fazem um pi, né? E você consegue assistir. Então, isso tem ajudado, né, a muitas famílias a verem conteúdos que de outra forma não veriam. E está crescendo pra caramba. As pessoas pagam por essa conveniência. Mais um caso interessante de uma entrevista que a gente fez, né, essa moça aqui. Foi bem interessante o caso dela, porque ela era usuária de uma TV para assinatura tradicional. Ela tinha Sky, ela era assinante da Sky, né? E teve um caso interessante que ela assistia Game of Thrones, né? E aí nós perguntamos como é que ela fazia para fazer o catch-up, se ela já chegou alguma vez a perder o episódio ali ao vivo, e como é que ela fez para assistir. Ela falou, eu fui no Google. E naquele momento eu comecei a me mexer na cadeira, né? Eu falei, mas vem. A entrevistadora da Ipsos até me olhou com uma cara, falou, não fala nada, né? Porque a gente não está aqui para ensinar o usuário, a gente está aqui para ouvir o que ele tem a dizer. E aí a gente tentou entender por que você não foi no aplicativo HBO Go, né? Você tem acesso, ele né? Vem junto com a sua assinatura, né? E a resposta dela foi muito simples, porque é muito complicado. Ela teria que pedir para o pai dela o acesso ao e-mail, né? Porque ela teria que fazer um cadastro lá no site, e aí depois o pai dela ia receber o e-mail com login, ela tem que ligar para o pai, que depois ia colocar, e aí esquece a senha. Ela falou, é muito mais rápido ir no Google, digitar Game of Thrones, season tal, episódio tal, pá, o primeiro link ali vai ser o que vai aparecer para mim. Né? Ou seja, ela preferia a conveniência do que a qualidade.
né? Uma coisa que a gente começou a perceber ali dela, ela é um millennium, né, desses jovens, dessa nova geração aí, mas eu achei muito interessante a atitude dela. E aí a gente começou a pesquisar algumas coisas a respeito disso, né, como por exemplo, o Netflix com Pirate Bay. O Netflix, uma das coisas que ele fez, que ajudou ele a ter bastante sucesso, é que ele olhava, o Pirate Bay é um site de download de vídeos piratas, né? E ele começou a olhar o que tinha de mais downloads lá no Pirate Bay. Ou seja, vamos olhar os filmes mais antigos que estão sendo feitos muito download lá no Pirate Bay. E esses filmes eu vou pegar e vou colocar na minha plataforma, né? De fato, foi feita uma pesquisa para tentar entender a respeito do perfil do usuário. Uma grande maioria dos usuários do serviço Pirate Bay também é assinante da Netflix. E aí vem aquela pergunta, né? Por quê? Né? Se eles podem pegar de graça lá, por que eles estão pagando o Netflix? Porque eles estão com dor de consciência? Não, eles não deixaram de usar o Pirate Bay. Eles estão pagando a Netflix pela conveniência que o serviço traz a eles. E está tendo muita discussão na indústria a respeito disso, né? De como a conveniência ela tem o poder de trazer as pessoas para a legalidade. Só falando rapidinho um pouco da SES, a SES ela tem pensado muito nisso, né? A plataforma Nossa 360, ela tenta colocar uma junção híbrida entre a TV por assinatura, né, os canais lineares, com os vídeos sob demanda, e tenta criar uma plataforma um pouco mais assim, focada na conveniência para o usuário, né, que é uma coisa que a indústria está se movendo. E por último, para terminar agora a minha apresentação, eu queria falar um pouquinho sobre como a pirataria é um termômetro, né. Eu sei que a pirataria é um grande problema quando ela está desenfreada, mas se nós começarmos a olhar para ela como um termômetro, ou seja, o que está acontecendo ali que o usuário está querendo ir para lá? O que eles estão entregando, né? Que se eu conseguir implantar no meu modelo de uma forma conveniente, cobrar um valor por isso, o usuário vem para cá. Um exemplo disso é o enfático exemplo do Lost na época do Legendas.tv e do InSubs. O InSubs ele é um grupo de pessoas que faziam legendas. Mais ou menos na época de Lost, quando ele lançou, fez um grande sucesso. Naquela época, não se lançava o episódio junto com o lançamento nos Estados Unidos, né? Ou seja, lançava o episódio lá, 6 meses depois vinha aqui para o Brasil. E obviamente os fãs não ficavam esperando. O que eles faziam? Eles baixavam o torrent lá, baixavam as legendas, né, no site legendas.tv e assistiam. E como a indústria não conseguiu derrubar os torrents, que era muito difícil, eles começaram a atacar legendas.tv, né, para tentar derrubar o site. E teve uma briga muito grande e não resultou em nada, né, ficaram lá, briga aqui, briga ali. Sabe como é que a indústria venceu isso? Eles passaram a lançar os episódios juntos com os Estados Unidos e acabou. Tanto é que eu coloquei a equipe em subs, né, porque eles fecharam as portas esse ano. Se você for no site de legendas, eles perderam muito atratividade do que eles tinham, né, porque uma das grandes forças era justamente de que a indústria demorava muito tempo para poder trazer o conteúdo, né. E aí eu faço uma crítica, será que se a pirataria não tivesse dado um empurrãozinho, né, não tivesse prejudicando a indústria, hoje nós conseguiríamos assistir Game of Thrones junto com os Estados Unidos? Ou será que a gente ia ter que continuar esperando 6 meses? Ou seja, a indústria, ela matou a pirataria nesse modelo aqui, nesse caso aqui, entregando o que o consumidor queria. Então, ao invés da gente simplesmente olhar para eles como, né, os super malvados, e realmente eles são, porque eles destroem o valor, mas se a gente olhar também para eles como um termômetro, nós vamos poder pegar muitos insights do que nós podemos entregar do nosso lado, que vão ajudar as pessoas a virem para a legalidade. E basicamente isso que eu queria compartilhar. Agradeço aí a oportunidade. Leonardo, muito obrigado pela sua apresentação, foi bastante esclarecedora e reflexiva, principalmente. Gostaria que você ficasse à vontade para fazer suas considerações finais. Então, agradeço a SET, a diretoria da SET, pela oportunidade de estar aqui fazendo essa apresentação. E eu espero que esse conteúdo possa contribuir de alguma forma com alguns insights para a indústria, né, para a gente tentar vencer esse problema, porque realmente a pirataria ela é um problema, mas eu acredito que nós podemos vencer se nós termos um approach diferente, se a gente tentar ver o que nós podemos fazer de diferente para conseguir vencer. Eu acredito muito de que nós podemos sim vencer a pirataria, esse grande problema que a gente tem na indústria. Esta é a trilha 7 Partners no 7 Experience Academy.